certo? Em primeiro lugar, queríamos pedir desculpa que semana passada não tivemos programa, né? Mas por uma boa causa. Por uma boa causa. Eu estava em São Paulo, né? É? Fui lá ver Lollapalooza. Vocês já viram os vídeos aí, né? Vocês já viram os vídeos aí que eu gravei lá com Marcelo Costa, com E Bragato. o videocast também. Videocast também do David Byrne e tal. Então estamos de volta aqui. Por falar em David Byrne, Falando em David Byrne. quem não foi perdeu. Perdeu. Só tem isso a dizer. Foi um show... Gente, olha, eu vou falar com vocês uma coisa. Olha que a gente já foi em show, hein? Foi dos shows mais incríveis que eu já fui na minha vida. Eu não sei vocês, assim. Eu brinquei no texto lá, né? Que eu fiz pro esquema novo mesmo. Tá aí no site, tá? Tá aí no site. Raros os momentos, raros os shows em que você pode abusar daquele clichê. Foi uma experiência. Né? É verdade. Eu Uma listei instalação. alguns, enfim. E é muito legal porque... se não me engano, acho que foi o Léo Prosa, nosso amigo, né? Tava dizendo, escreveu uma coisa muito legal que foi do cara não ter não ser acomodado. Não né? ser acomodado, Não ter o clichê de estar com 65 anos. Gente, pelo amor de Deus, fundou o Talking Heads. Né? Pra quem não tá ligando, nova E continua pessoa, inovando, vamos lá né? no clichêzão do Psycho Killer, né? Bota Psycho Killer aí. Não tocou Psycho Killer, O artista né? pular, Psycho Killer e Wild Wild Life, por exemplo. Não. Mas assim, é porque Psycho Killer Tem hits da bagagem. 10 festas Não tocou nada da vida disso. toca isso. E o cara misturar aquele teatro, aquela história toda, e aí eu fico me perguntando, e é o que nos motivou a esse programa de hoje, que o que? Tinham 2.000 pessoas? Talvez Se menos. muito, né? Talvez muito. menos. Há muito tempo eu não vi o quilômetro de vantagens hall tão vazio. O KM de vantagem. KM de vantagens hall. Eu não acho que fez feio, porque eu acho que a galera tava tão na pilha de ver o show, que foi um público que foi bonito, assim, de ver a galera tão empolgada. Eu não sei se é porque eu fiquei mais na frente, e eu vi, assim, todo mundo vibrando demais. Mas eu falei assim, poxa vida, isso me fez pensar. O que é? É preço? É lugar? É geração? É geração? Porque também eu fico me perguntando, porque eu acho que tem a história da geração Com também. certeza, com certeza. Eu acho Que não fez com que aquilo ali... Eu acho, na verdade, que é um pouco de cada. No caso específico... No caso específico, estamos falando do David Byrne, né? Vamos pensar numa coisa assim. O David Byrne sempre foi o cara, assim, eternamente de vanguarda, né? Um cara que tá procurando novas soluções. É isso, de não se acomodar e tal. A gente pensando em nichos, né, e coisa e tal, a gente teve um show recentemente na Autêntica, que é do Red Fang. Isso. É uma banda de stone, uma banda que não é tão assim, conhecida. É conhecida para aquele público, para quem acompanha Stoner Rock e tal lá. E eu vi alguns amigos reclamando que o preço estava caro. Ok, é um caro, a gente tem que pensar de novo. Banda internacional, o custo de uma produção dessa, numa casa que não cabe tanta gente. Então, assim, isso acaba inflando, elevando o preço dos ingressos, né? O ingresso não era tão diferente do preço do David Byrne. Não era. Então, assim, a gente fica pensando como é que é essa questão da reclamação. E outra, um preço que, se a gente pensar, o Red Finger, se eu não me engano, rodou em torno de R$120. Cara, há muito tempo a gente não tem show internacional a R$120. É verdade. Assim. Tudo bem que a gente são 300, 400, por aí vai. A discussão anteriormente era outra. Com o show de Bob Dylan, então a segurança começou a virar 800, 900 e sem fim, né? Então, ingresso de 120, a gente está em tempos de crise, coisa e tal, isso entra no bolo também, né? Mas... e quando eu falo que eu acho que tem um pouco de cada, né? É porque eu acho que tem um pouco de cada disco que você falou. Tem o preço. Agora, tem a questão geracional, sim. Né? Deu pra gente ver que era um show que só tinha gente mais velha, vamos dizer assim. Era pouca gente. Poucos millennials, vamos dizer assim. Como diz a galera, só tinha geração de 70 a 77 lá. Exatamente. Quem nasceu entre 70 e 77 que estava lá. Então, assim, isso influi. Claro. Agora, eu me preocupo, né, nos meus altos de 40 e tantos, com um público novo que não se interessa por David Byrne. Me preocupo com essa nova geração. Aí isso motivou a gente, né? Isso aí, mas isso é um outro papo. Isso é um outro programa. Isso é outro programa. Só que isso motivou a gente a pensar um pouco nisso, mas a gente não queria fazer isso sozinho, né? Aí a gente começou a perguntar para alguns amigos, assessores de imprensa. Qual será que é? O que tá rolando com o público de Belo Horizonte enquanto Juju brinca com a sua bolinha aqui no estúdio? Aí
Um que respondeu prontamente foi o Léo Moraes, na Autêntica, nosso parceiro, que o Léo é um grande, vamos dizer assim, pensador dessas questões. Então vamos ouvir o que o Léo tem para dizer. Essa questão da formação de público é talvez o centro, né, o cerne do nosso modelo de negócio da Autêntica. Porque não só a gente quer aumentar a frequência da casa, a gente quer ver a casa cheia todo dia, óbvio, por todos os motivos, mas a gente quer a casa cheia de pessoas que estejam interessadas no show, na música, sabe? Assim, é uma coisa que a gente coloca muito na balança lá na Autêntica, porque se você pensa assim, não, vamos encher a casa, o importante é a casa, o show vai ser uma coisa secundária, as pessoas vão vir aqui sem saber o que vai estar tocando e a casa vai estar cheia sempre, é uma forma de conduzir o negócio, mas não é a forma como a gente quer. A gente não só quer ter a casa cheia, com um público constante, grande, mas a gente quer que esse público esteja lá para ver um show, para curtir um show, né? Hoje em dia, tem aí, a gente brinca quando a gente faz os encontros aí dos donos de casas de show do Brasil inteiro, que assim, o nosso maior concorrente é a Netflix. Porque antigamente a meninada usava camisa de banda, né? Hoje em dia a meninada usa camisa de série. Isso é uma característica do nosso tempo. A questão do valor dos ingressos ainda é problemática, né? Porque os custos para se fazer um show são muito mais altos do que os custos para se fazer uma festa com DJ. Mas as pessoas estão dispostas a pagar mais para entrar numa festa com DJ do que para assistir um show. Então essa conta aí é um pouco difícil de fechar, mas a gente vem trabalhando e a gente vem percebendo nesses 3 anos de casa que existe uma mudança. Existe uma mudança e existe, eu acho que, o início de um novo ciclo, assim, sabe? A gente vê bandas e artistas muito legais, assim, a cena está efervescendo, né, em termos de qualidade musical e tudo. E, assim, e o público está começando a acompanhar isso, né? A gente vê isso claramente. Então, o Léo tem várias questões aí, né? Tanto de perfil de público, questões que eu acho muito que legais, assim, porque essa história, por exemplo, de se preocupar não só com a quantidade, mas com a qualidade do público, a formação do público que você estava falando, Sim. né? Agora, a parte isso tudo que o Léo falou, a gente quis também sair um pouco de shows, da música, né? E dois que responderam prontamente, eu vou botar assim no bolo do cinema, né? Porque tem cinearte no meio, mas vamos falar um pouco do bolo do cinema. O bolo do cinema, pela pesquisa que a gente pôde fazer, o público de cinema em Belo Horizonte, e que é uma tendência no Brasil, aumentou. Isso de 2 a 3 anos, aumentou. Com a Netflix, aumentou. né, e tal, na Impressionante jogada, com a né? Netflix, né? O público tem aumentado. Aliás, tem um dado engraçado. Mas a gente pode até entender, porque Netflix, assim, de filme, de série, ok. De série, ok. Mas de filme, não é, né? não é uma plataforma. Tem um dado boa engraçado pra filme, né? numa matéria que eu achei, que, na verdade, o público em 2017, comparado com 2016, ele diminuiu. Mas sabe por que diminuiu? Por causa do fenômeno 10 Mandamentos. Que foi o filme, né, o 10 Mandamentos, que teve um número X de ingressos vendidos, milhões e milhões de ingressos vendidos, mas não teve não teve esse público. Só que ficou registrado um número X de ingressos vendidos. Então, em 2017... Ele, teoricamente, se não tivesse tido 10 Mandamentos, o público teria crescido. Mas por causa dos 10 Mandamentos vai cair. Então a tendência é que 2018 suba de novo. Lembrando que a gente teve Maria Madalena. Tivemos Maria Madalena. Agora, ao contrário, e isso foi um dado interessante para mim, o público dos cinemas de arte, aí falando de Belo Horizonte, caiu. A gente tem porque não tem sala também, né, a gente gente? tem poucas salas hoje. São pouquíssimas. Né? A gente tem Belas Artes, Humberto Mauro. Tem poucas salas. Né? Né? O que circula mais, né? E é o quê? São 3 salas? São três salas. 3 ou 4 né? salas. Mostras, Aí tem o Humberto específicas, Mauro, tem a pouco. sala no Sesc, né? No Sesc Paládio. Que é nicho também, gente. É nicho, Vai pensar hoje, né? exatamente, é nicho, né? Agora, outro dado, que aí foi um dado positivo, bem interessante, que tem uma coisa legal pra gente discutir também, foi o CCBB. A gente entrou em contato com o CCBB, e o CCBB mandou os dados pra gente que desde 2015 o público tem só crescido. Aí eu tô falando do público geral do CCBB. E é legal né? pensar na história do CCBB, porque também pegamos pro CCBB? Porque é um case de sucesso. É um em case Belo de Horizonte. sucesso, claro. Porque é uma mistura de exposição com Isso. restaurante, com teatro, Shows, com shows. shows, é. Enfim, é uma casa que
que chegou e Casa do sucesso, né? E pensando em shows, uma fórmula que eu acho que tem dado muito certo, e às vezes e funciona muito na Autêntica também, que são shows vinculados a projetos. Sim. Não são Isso. shows isolados. O CCBB trabalha muito com projetos, né? Aquele projeto dos artistas que estouraram na internet, etc. Né? Agora, o CCBB, eles me explicaram uma coisa que é um dado interessante, que a gente tem que levar isso em consideração, quase tudo lá é gratuito e o que é pago, o preço é bem baixo. Então os preços lá são R$20 inteira e 10 a meia. É acessível para todo mundo e é uma política do CCBB. Isso a gente tem sempre que levar em consideração, principalmente quando a gente começa a falar de shows de David Byrne, o show do Red Fang, que você falou, que tem ingressos muito mais altos. Mas também tem uma instituição grande, sólida, grande por trás disso, que pode bancar a história de você ter ingressos a preços mais acessíveis ou eventos de graça, né? E lembrando que é uma coisa que a gente já falou no esquema novo, e só retomando, porque o assunto pede, antes teríamos, né, no passado aí, David Byrne no semestre em Belo Horizonte, seria o show, né, do semestre. Agora tivemos Red Fang para um público de nicho, teremos Ozzy em maio, eu acho, pegando carona nessa história, quando a gente resolveu falar um pouco sobre esse tema, de se a gente conseguiria chegar à conclusão do que faz com que o público vá ou não. Eu acho que tem a combinação de ingresso, tem a combinação de dependendo do mês, tem a combinação de uma série de coisas. Tem a Netflix. Mas eu acho que, principalmente, uma coisa muito, pelo menos aqui em Belo Horizonte, é que como as atrações culturais, elas se ampliaram. Tem mais, o leque de opções abriu. O leque de opções, né? Ele ficou bem maior. Que seja musicalmente, que seja no teatro, que seja, enfim, de exposições, que seja. Você espalhou mais o público. Isso. E quando você tem esse público, você cria esses nichos. Aí eu acho mais complicado você ter eventos que realmente você vai levar todo mundo, a não ser que seja uma coisa excepcional. Uma McCartney, U2, Roger Waters, esses shows muito grandes e essas coisas muito assim. Mas tirando isso, eu acho que a tendência, inclusive uma tendência, não é você pensar em construir casas grandes. É você construir casas pequenas. E que você acomode muito bem aquele nicho. Isso aí. Com um preço que você vai pagar quando você pode, quando você não pode, você não vai pagar, como sempre foi. Nisso, um nicho que a gente frequenta. Mas a gente tem que pensar também que existe toda uma galera de música eletrônica forró que teve seu auge e agora está começando. E agora eu fiquei sabendo recentemente que forró voltou com tudo, que tem forró todos os dias. Você tem que pensar sempre no sertanejo. Isso, que claro. continua aí enchendo casas. A gente tem que pensar nas casas de rock também, que continuam tendo seus dias, enfim, maravilhosos. O que motivou a gente a fazer isso foi o David Byrne, né, que não estava cheio. Mas o que foi legal, eu acho que até nessa mini pesquisa que a gente fez, é que todo mundo que nos respondeu positivamente, falando, não, o público tem aumentado. O público do CCBB aumentou, a Autêntica tem tido público e tal. Isso é um indício de que eu acho que é muito isso que você falou, que as pessoas estão entendendo o que é um nicho, entendendo o que funciona, como é que funciona o nicho e se jogando nesses nichos. Tanto é que você pega um teatro como o Palácio das Artes, né? Você tem a Juno Sesquiati, né? Que é uma sala menor. Tem também lá no Sesc Paládio, tem uma sala menor para teatros, para apresentações menores, e você tem público para isso. Então eu acho que a história é porque cada vez mais existem mais atrações, isso sem dúvida nenhuma. Belo Horizonte hoje ela comporta muitas atrações e o nicho. Então, de forma alguma a gente quer fechar a questão aqui, isso foi só uma... nem podemos. Inclusive a gente quer provocar essa questão, a gente quer provocar vocês, o que vocês acham disso, a gente quer a opinião de vocês, a gente vai voltar ao tema, mas eu acho que pelo menos a minha mensagem final Netflix é muito legal, gente, mas tem tanta coisa aí fora pra você ver também que é muito mais legal
né? A minha mensagem final é: se o David Byrne voltar a Belo Horizonte, Vá ver. não perca. Não perca, né? Se tiver que escolher alguma coisa pra ficar de fora, que não seja o David Byrne, Não né? seja o David Byrne. É isso. Não, peraí. Não vamos embora ainda, não. Ai, é verdade. Calma, antes da gente ir embora, É verdade. tem uma pessoa que tem um recado pra vocês. Vamos ouvir. Alô, alô, Belo Horizonte, Demorada falando. No próximo sábado, lançamento da Estação Lift Bar Experimental. A partir das 2 horas, conto com todo mundo lá. Mais sobre essa criatura, você vai ver semana que vem aqui no Esquema Novo. A gente já gravou uma entrevista com ele. Spoiler, né? A gente já gravou uma entrevista com ele. Vocês vão entender a história deste cidadão que Gente, vocês passa viram por aí. balonismo, Amazônia, cerveja, tudo. Belo Horizonte. Se bobear, ele inspirou o álbum da Beyoncé. Isso aí. Gente, tchau. Tchau.